História do homem de 19 anos que entrou realmente na jaula ali de uma leoa. Essa história é muito triste, David. Não sei se você viu, mas ele era um jovem que foi abandonado pelos pais, que dos 10 aos 18 anos ficou sob a tutela do conselho tutelar, não conseguiu ser adotado, sofria de diversos problemas de saúde mental e acabou tendo esse fim trágico, né? Ele tinha delírios dizendo que o sonho dele era ser domador de leões e acabou que no fim da vida teve esse fim trágico, né? O delírio do domador de leões fez com que ele invadisse a jaula da leoa em pleno zoológico de João Pessoa e acabasse morrendo atacado pela leoa, né? Ele nunca teve treinamento algum, a ideia de ser um domador de leões era puramente um delírio que o acompanhava desde os 10 anos de idade, segundo a conselheira tutelar. Agora, João, tem um aspecto também que a gente tem que observar, né? Porque ele tinha 16 passagens pela polícia, já tinha ali um histórico. Até mesmo ele arremessou uma pedra uma vez contra uma viatura policial porque ele dizia que estava sem trabalho e por isso ele preferia ficar detido. Pois é, David, o que a gente observa é que teve uns anos atrás nós tivemos no Brasil o que se chamava de movimento antimanicomial, né? Que era contra essas pessoas que têm algum distúrbio mental ficarem internadas em manicômios. E esse movimento acabou pegando e diminuiu muito, né? Não que o manicômio resolva algo, mas você tira de circulação. E isso sempre traz à tona pra gente como a nossa legislação é horrível, né? E ela não deixa a pessoa presa. Veja, a quantidade de passagens que esse sujeito tinha, ele está em convívio normal na sociedade. E é importante dizer também que a leoa, ela teve sangue humano ali, né? Ela experimentou sangue humano, então a tendência é que o comportamento dela mude, exista mais dificuldade dos tratadores ali para alimentá-la, então vai mudar ali toda a questão. E é inegável que muita gente estava falando, o zoológico não tinha o que fazer. Não me parece que tinha o que fazer, a pessoa invadiu a jaula ali, né? Pode ser que tenha um demorado. Ele escalou 6 metros o muro. Ele escalou 6 metros, rapidamente entrou e ele foi descendo a árvore ao encontro da leoa ali. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, né? Então não me parece haver, evidentemente que haverá uma investigação, mas não está muito claro ali que é uma responsabilidade do zoológico. E que isso fica essa lição pra gente, né? Porque por que as pessoas não ficam presas no Brasil, né? Um excesso de garantismo para quem comete crimes, e mesmo nesse caso que é uma evidente, né, uma questão mental dele, que ele também, que se fica em manicômios judiciais, enfim, que cada vez são menos comuns. Bom, né? Não sei se manicômio é a solução, não, porque... Não conviver em sociedade que não era o ideal. Né? A pessoa precisa de tratamento, de acolhimento, sim. Né? E nesse caso, uma pessoa que foi abandonada pelos pais, então foi um jovem sem família, e que teve, enfim, essas diversas situações, mas que quando você olha, a natureza do delito que levou à passagem, ela é sempre um tanto amalucada. Né? Jogar pedra na polícia. Exatamente, jogar pedra, é quase um pedido de socorro, né? De alguém me acolha, alguém me trate. E, infelizmente, o Estado brasileiro se mostrou incapaz, apesar de nós pagarmos altíssimos impostos, de nós, em tese, termos todo um serviço via CAPS de apoio psicossocial, de nós termos o Sistema Único de Assistência Social, de nós termos um sistema de educação, ou seja, nós, em tese, pagamos por políticas públicas que deveriam ser capazes de acolher um jovem, e aí a gente agora está falando dele aos 19 anos, mas deveria acolher o jovem aos 10 anos, quando foi encontrado na beira de uma rodovia, sozinho. E o que exatamente importante mesmo é o que você está falando, mano, de a gente colocar a luz nessa história. Não é uma história sobre o zoológico, sobre a leoa, né, sobre ela ter eventualmente feito um ataque aí, mas é uma questão de saúde pública. O que a gente está oferecendo, ou tendo de oferta, né, para cuidar das pessoas em relação à saúde mental, por exemplo, como você bem colocou. Então, Mari, só complementando, a Simone comentou justamente sobre isso. Ela disse assim, a saúde mental é coisa séria. A avó e a mãe também têm problemas mentais, isso até foi relatado em entrevistas, né? Ele era esquizofrênico, não estava medicado e sem acompanhamento algum, uma pena. E de fato a gente precisa repercutir isso, né? Exatamente, David. Há um padrão no nosso país, que é tratar as pessoas portadoras de transtornos mentais como casos de polícia e não caso de saúde.
O que nós tivemos aqui, essa tragédia mostra um indivíduo com todo esse passado que o Mano nos trouxe aqui, que estava andando sozinho, em crise, sem acompanhamento, sem um acolhimento. Então, o ponto de reflexão que esse caso nos traz não é sobre o zoológico, a responsabilidade, não é sobre a leoa, e sim como fortalecer o CAPS. Como fortalecer essas políticas públicas de saúde, como integrar polícia com o SAMU, exatamente para que a polícia não haja, igual nesse caso, quando já ocorreu óbito, quando já ocorreu uma tragédia, que são tragédias anunciadas. Então, nós temos que tratar com atenção sobre saúde pública, sobre transtornos mentais. E, infelizmente, o que aconteceu com esse jovem, e aqui toda a solidariedade à família dele. Bom, a gente vai para um rápido break, só para quem está nos acompanhando pelo rádio, daqui a pouquinho a gente está de volta. Continuando aqui o assunto, né? Também tem um aspecto de que o zoológico ali, ele escalou a árvore. Claro que não é culpa do zoológico, a gente não quer aqui culpabilizar o zoológico, mas às vezes também a estrutura a ser observada para que isso não aconteça, né? De pessoas que às vezes... Vocês se lembram daquele caso do leão? A gente estava, até quando estávamos repercutindo esse assunto, a Bruna Milan, que é a editora do Tempo Real, ela se recordou daquele menino que colocou o braço na jaula e acabou perdendo o braço. Né? Era um leão de circo e aí o menino foi... ele colocou o braço e aí acabou tendo o braço arrancado. Até hoje ele usa uma prótese. Se houver alguma mudança em termos estruturais, é válido. Agora, como você bem colocou, o zoológico ali tá totalmente imune, né? Ele não tem nem como se imaginar, mas que realmente sirva, né, para melhorias estruturais ali em termos de zoológico, até porque foi bastante fácil, né, a forma com que ele escalou, foi bem rapidinho, bem fácil, desceu ali, mas o que eu sempre lamento é, como vocês bem colocaram, a falta de tratamento da saúde mental, mas também o convívio, né, porque ele já teve as passagens, já se sabia desse diagnóstico dele e ele estava lá convivendo tranquilamente, né, lembrando que muitos desses surtos, né, ocorrem com assassinatos, né, crimes, e nesse caso ele acabou pondo em perigo a própria vida. Eu tenho familiar com esquizofrenia, então eu falo... Tratamento de remédios também, né? Com remédio e com tratamento convívio normal. Adequado, há a possibilidade do convívio. A situação de internações são apenas para situações específicas, onde há uma crise aguda e, eventualmente, seja necessário ter algum tipo de internação. Mas não é uma solução. A solução para uma pessoa assim não é trancafiar ela. Isso é quase, por um tempo, nós tivemos essa política e, na prática, o que acontecia era uma espécie de depósito humano. Você pegava uma pessoa que tem problemas de saúde mental e jogava dentro do manicômio e esquecia que ela existia. Algumas nem tinham, né? Algumas nem tinham, era questionável até, né? Exato. E aí pessoas de toda a sorte, essa pessoa incomodou, joga dentro do manicômio, esquece ela lá. E assim aconteceram tragédias de direitos humanos. Existe um livro muito bom sobre isso, chamado Holocausto Brasileiro, que fala justamente da tragédia que aconteceu no manicômio de Barbacena, onde milhares de pessoas acabaram tendo, péssimas condições de vida. Então, na minha visão, esse é um tema que exige uma política pública séria, de integração entre a escola, o CAPS, o sistema de saúde, o sistema de educação, porque, repito, o problema, o caso, essa história não começa com a morte dele, né? Essa história começa com o abandono e com ele sendo encontrado aos 10 anos de idade na beira de uma estrada. Então, o que a gente precisa refletir, na minha visão, é como o Estado brasileiro, em suas diversas esferas e com suas diferentes políticas públicas, é capaz de acolher uma criança abandonada na beira da estrada aos 10 anos de idade. Até porque a gente vem discutindo, não é a primeira e nem a última notícia. Nas últimas semanas, quantos casos de tragédias acontecendo que estão relacionados a surtos, a pessoas com problema de saúde mental. A gente vem falando disso e acho que é muito bem colocado o que você está falando, Mano, no sentido da gente olhar que essa história não começa no zoológico, né? Essa história começa com uma situação de
vulnerabilidade social muito grande em relação ao acolhimento, em relação ao tratamento de saúde, né, mental e, enfim, acolhimento das crianças e etc. Então, a gente ter aí e um pouco desse cuidado de não transformar isso num grande espetáculo onde o entretenimento está em cima aí da história. A gente fica olhando e vira mais entretenimento do que, né, raciocínio crítico. A Mari estava com a palavra, só recepcionando o pessoal. Está de volta pelo rádio aqui da Jovem Pan News, contextualizando, né, essa situação do Gerson de Melo Machado, de 19 anos, que acabou entrando na jaula de uma leoa no zoológico lá na Paraíba e acabou perdendo a vida. Inclusive, nós temos a fala do médico veterinário, porque a gente repercutiu também uma possibilidade de mudança de reação desse animal que vai continuar lá no zoológico, mas experimentou, então, a carne humana. Então, a possibilidade de mudança e até mesmo como ela está. Nós vamos acompanhar agora o que o médico veterinário disse. A gente segue uma instrução normativa do IBAMA que rege como é que deve ser feito esse recinto para garantir uma segurança para a população, para os profissionais e para os animais que estão aqui sob nossos cuidados. Então o recinto ele ultrapassa todas as medidas de segurança. Então, a gente tem medidas de segurança ultrapassadas em mais de 2 metros, a gente tem borda negativa com 1,5 metro e algumas coisas a gente não consegue prever, porque realmente foge da normalidade. Com relação ao animal, a gente tranquiliza que o animal é condicionado, então ele passa gradativamente e anualmente por treinamentos, e esse treinamento garantiu que conseguisse colocar esse animal de volta sem uso de arma de fogo, sem uso de tranquilizante, de dardo. Menos mal, né? Pelo menos a fala aí do médico veterinário realmente esclarecendo todos os detalhes sobre a saúde e agora uma possibilidade de acompanhamento mais efetivo desse animal para que ele não mude, então, esse comportamento. Pessoal, nas redes sociais, aqui no nosso chat, está bombando também, repercutindo, claro, os assuntos do Morning Show, esse especificamente, dizendo que com a leoa ninguém se preocupa. A gente trouxe, então, a fala, o Black estava dizendo isso, né? A gente trouxe a fala do médico veterinário, justamente há essa preocupação. Também tem aí algumas pessoas falando sobre a questão da saúde mental, que precisa de acompanhamento, mas muitas vezes por parte do município, da esfera estadual e até do governo federal não tem esse respaldo médico, porque às vezes a pessoa busca ali para o tratamento e não há um acompanhamento para uma busca ativa mesmo. A gente viu até um jogo de empurra recente que a gente trouxe aqui de cidades colocando imigrantes para fora. Lembra disso? Pois é. Santa Catarina? Pois é. E muitas vezes esse tipo de situação acontece, né? Porque, veja, quando começa com uma criança, 10 anos, aí não, é responsabilidade da escola. Aí não, mas se há um problema de saúde mental, é responsabilidade do CAPS. E aí fica um jogo de empurra, muitas vezes, e o que a gente precisa é de integração. Porque situações como essa, em que você tem uma vulnerabilidade social e uma situação delicada de saúde mental numa criança em desenvolvimento, você precisa de uma estratégia que ela tem uma abordagem multiprofissional necessariamente. Você vai precisar ter, ao mesmo tempo, uma visão pedagógica, uma visão médica, uma visão de assistência social para tentar encontrar uma estratégia individual de desenvolvimento para que essa criança possa virar um adulto plenamente funcional. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu e é o custo de não termos políticas públicas integradas com a devida seriedade. Muitas vezes a gente perde tempo com brigas políticas, com populismos e esquece o que é essencial, que é a garantia dos direitos fundamentais dos brasileiros. E o Gerson é um brasileiro que não teve o direito básico de sonhar e desenvolver o seu potencial humano, acabou sendo vítima da própria mente, da própria vulnerabilidade. E muitas vezes nós vemos as pessoas que buscam melhores condições em outras cidades sendo devolvidas, como a gente trouxe o exemplo aqui de Santa Catarina, com algumas cidades promovendo essa extradição. Então, e reforça que a saída não é excluir o doente, não é excluir a doença, não é colocar todo mundo dentro de um manicômio, tirar de circulação, como se, né, os seres humanos fossem coisas que precisam ser apartadas porque estão no meio do caminho. A gente precisa ter um olhar mais humano, né, e tratar isso como um problema de saúde pública, como um problema que precisa de prevenção e de resolução e tratamento depois que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. E a solução, muitas vezes, não é também você extraditar a pessoa. Porque tem muitos moradores de rua que vão parar por conta de vício, ficam em situação de vulnerabilidade porque tem algum tipo de condição também
deficiência que pode ser estabelecida e desencadeada, então a saúde mental também é um problema. Tem todas essas questões que são várias camadas que a gente tem que observar. E nessa questão da extradição também, o que se especulava é que havia um movimento orquestrado ali por trás para trazer essas pessoas e insuflar esse debate, que também eu não duvido que isso tenha acontecido, até porque ele gerou o debate, gerou essa coisa, estão expulsando as pessoas, e eles alegando, foi trazido aqui com algum método por trás, mas eu sou mais favorável que essas pessoas fiquem trancadas do que fora. Ele não tinha condições alguma de estar na rua, e é melhor que fique num tratamento e que depois saia com assistido do que ficar em convívio na sociedade. Acho que o caso é mais criminal do que de humanização, na verdade.